Atualmente ele é o diretor da Faculdade de Teologia aqui do NASP Campus 2. Pastor Emilson, muito obrigado e fale um pouquinho sobre o seu trabalho como diretor da faculdade, quantos alunos temos aqui, o que é que você faz? Nós hoje temos quase 500 alunos de teologia, de todo o país e de alguns outros países também, de perto e de longe. Temos cerca de 20 professores, 10 são de teologia a tempo integral, e os demais eles servem os outros cursos, mas vêm dar uma matéria não teológica também na formação dos nossos alunos. Então, basicamente, esse é o nosso grupo de estudos, né? Nós temos hoje o programa de graduação, que dura 4 anos, são 8 semestres, e temos também um lato sensu, que é oficial, que pode ser feito em mais um ano também. E, inclusive, vários alunos nossos que se graduam em teologia ficam aqui para completar mais um ano, e esse ano ele vale como uma pós para o governo brasileiro e vale para a igreja como mestrado também. Pastor Emilson, você sabe que para cada pastor que está pregando, nós temos mais ou menos 10 irmãos que pregam. E eu queria que você, como é um homem da palavra, um professor de teologia e foi pastor de igreja também, eu queria que você desse um recado sobre o uso da Bíblia como o uso da palavra na pregação para esses nossos irmãos que, embora não tenham feito um curso de oratória, eles usam a pregação. E eu queria que você falasse sobre a importância do uso da palavra na pregação. Pastor Samuel, eu já passei por essa experiência que você mencionou. Quando eu me formei em teologia, há mais de 35 anos, fui trabalhar no Mato Grosso e eu tinha um distrito com 10 igrejas mesmo. E enquanto eu estava numa pregando, tinha mais 9 que dependiam de outros irmãos. E naquela ocasião, quase nenhum deles tinha muito estudo também, mas a pregação estava na mão deles. Então eu penso que é muito importante essas dicas para eles, para que possam realmente receber orientação e assim se esmerar mais na questão da pregação. Eu diria para esses nossos irmãos que devem pregar baseado sempre na palavra de Deus. Hoje em dia existe uma preocupação muito grande no meio da igreja adventista e também dos nossos demais irmãos de outras denominações. Eu tenho lido livros da atualidade, a preocupação que eles têm também, que é a mesma que a nossa, de que em muitos púlpitos se substitui a Bíblia. A Bíblia ela não é usada, e se é usada, ela é muito pouquinha. Se está baseando mais o sermão em ideias de psicologia, sociologia, filosofia, histórias pessoais. E quando a pessoa coloca lá a Bíblia, é um pouquinho só para dizer que teve a Bíblia. E até um autor ilustrou assim, tendo essa mesma preocupação. É como uma árvore de Natal, onde você tem alguns enfeites, algumas luzes. Então, em vez de ser a Bíblia a árvore de Natal, ela não é. A Bíblia é apenas uma luzinha aqui, uma luzinha ali, para dizer que foi usada a palavra de Deus. Então, uma preocupação muito grande hoje é que os nossos pregadores, eles realmente se baseiem na palavra de Deus. Ele nunca deve substituir por nenhuma outra coisa. No caso nosso adventista, a pregação não deve ser feita nem sequer baseada principalmente no que Ellen White escreveu. Tem uma expressão que é assim: o sujeito quer ser mais católico do que o Papa. No nosso caso, tem pessoas que querem ser mais whiteanos que a própria senhora White. E ela, certa vez, falando sobre aquilo que ela escreveu, ela deu uma orientação muito importante. Hoje, aquilo que ela escreveu a gente chama de o Espírito de Profecia. Na época, eles não chamavam assim os pioneiros, chamavam de os testemunhos. Tudo que ela escreveu eram os testemunhos. E no livro Evangelismo, página 256, ela diz assim, que os testemunhos não devem ocupar o lugar da Bíblia, nem serem postos na dianteira da Bíblia também. Então não é correto alguém tomar o livro da irmã White, ir à frente, abrir o livro e ler ou pregar baseado ali. Esses livros dela devem ser usados, mas não como fonte primária, como fonte secundária. Então, o correto é alguém ir à frente, ele abre a Bíblia, ele lê a Bíblia, e para explicar aquele texto, aí então ele faz uso também daquilo que ela escreveu. Se ele fizer assim, ele está seguindo a orientação que ela deu. A Bíblia tem que ter realmente a primazia para nós. Eu também penso assim,
A Bíblia, ela tem muitos assuntos, veja, são quase 1.200 capítulos com rico conteúdo sobre os mais variados temas. Se uma pessoa ficasse a vida inteira num único lugar pregando constantemente, ele não pregaria toda a palavra de Deus, apenas uma parte dela. E eu penso assim, se a gente não pode pregar toda a Bíblia, e ela tem tanta mensagem, por que que às vezes nós pegamos uma partezinha tão pequenininha dela, uma mensagem tão pequena, quando há outras de maior significado? Embora toda a Bíblia seja inspirada por Deus, nem todos os textos têm o mesmo valor espiritual. Às vezes nós temos alguns textos que o valor deles é unicamente ser um suporte, um apoio para um outro texto mais importante. Então, eu costumo dizer assim, nós temos na Bíblia textos primários, e são muitos. Eles têm os grandes temas, as grandes mensagens de Deus para o ser humano. Depois tem os textos secundários, terciários, quaternários e assim por diante. E se a gente não pode pregar toda a palavra de Deus, nós devemos de tentar pregar os textos mais importantes, os capítulos mais importantes, que têm mais significado, mais mensagem. Então essa é uma dica que eu dou. E logicamente que o pregador, ele tem que ser uma pessoa que seja familiarizado com a Bíblia, que ele conheça a Bíblia. Então tudo começa com a escolha, o que pregar. E conversando com pregadores, a gente percebe que muitos deles gastam até mais tempo para escolher o que pregar do que para preparar realmente a mensagem. Então, a dica que eu dou é a seguinte, sempre quando tiver que pregar, bem antes, converse bastante com Deus. Diga, Senhor, eu estou aqui, eu devo pregar no dia tal naquela igreja. O que o Senhor quer que eu pregue? O Senhor me conhece aquilo que eu sei, conhece as minhas limitações, conhece os meus irmãos, as visitas que vão estar presentes lá, o que eles precisam. Então, me mostra o que eu devo pregar. Isso é fundamental. Se colocar na mão de Deus, deixar que Deus dirija. Uma outra dica seria a seguinte, quando a gente está estudando a Bíblia para o nosso gasto, a gente vai descobrir alguns textos que vão falar mais ao nosso coração por alguma razão. Diante daquele texto, a gente até para, quem sabe medita mais, quem sabe ora mais, às vezes chora um pouco, quem sabe também, o texto tocou profundamente, né? E eu digo assim, quem sabe esses textos que tocaram na gente profundamente, sejam textos que Deus queira que nós usemos para tocar na vida de outros também. Então é outra sugestão que eu dou para os amigos pregadores. Basear a mensagem também naqueles textos que foram importantes para a nossa vida pessoal. Muito obrigado, pastor Emilson. E eu queria que você deixasse um recado final, talvez umas dicas a mais para os nossos pregadores. Muito obrigado. Eu há muitos anos que leciono para pregadores, dezenas de anos na verdade. E eu tenho percebido o seguinte, que a primeira coisa mais importante numa pregação é o conteúdo da mensagem, que como nós vimos tem que ser bíblico. A segunda coisa mais importante que eu menciono é a inflexão da voz. A palavra inflexão quer dizer curvatura, é a curvatura da voz. O pregador ele tem que aprender a trabalhar com a sua voz. A voz é algo extraordinário. Uma pessoa diz alguma coisa, tem um efeito. A outra diz a mesma coisa, tem um efeito completamente diferente. E qual é a diferença? É a inflexão vocal. Ter boa inflexão é saber colocar o sentimento na voz. E quando a pessoa consegue fazer isso, então o efeito é poderoso na vida de quem está escutando. Toca os sentimentos do outro também. Agora, para eu poder ter o sentimento correto quando eu estou falando e tocar as pessoas, primeiro eu precisei ser tocado pela palavra. Aquilo primeiro afetou a mim, e aí, em segundo lugar, vai afetar os outros por meu intermédio. Então, ter o sentimento na voz. E tem uma dica para você treinar a inflexão da voz, que os professores de oratória costumam dar e que é interessante. Quem quiser treinar, tome um livro de poesia, qualquer poesia. A poesia é o escrito que mais consegue reproduzir sentimento humano. Tem poesia sobre amor, sobre paixão,
poesias otimistas, pessimistas, poesias sobre luto, sobre várias situações da vida. Quando a pessoa toma um livro de poesia, ele abre aquele livro e ele primeiro lê a poesia. Ele tenta entender aquela poesia e depois que ele entender a poesia, ele tenta ler em voz alta, dando a inflexão que a poesia exige. E esse treinamento vai ajudá-lo a poder ter uma variedade de palavras corretas, de inflexões corretas também na hora de expor a palavra de Deus. Então, essa é uma dica. Quando for expor a palavra, tente entender o que a palavra está realmente querendo transmitir e faça com o sentimento correto. Isso vai atingir o coração das pessoas.